dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins. Meus irmãos, é claro que a temática proposta, não só para este trabalho, mas para toda a decorrência do ano de 2022, é um tema propício para o momento, os dias, o período em que nós estamos vivendo na face da terra. Nós sabemos que a caminhada de Jesus, enquanto ele permeou sobre a face da terra, mesmo após o seu batismo em águas, após a sua tentação no deserto, após o chamamento dos seus discípulos, o modelo de vida que Jesus ele implantou para a escola apostólica, antes de Jesus implantar uma vida missionária, ele deu um modelo missional para todos os discípulos. Se você perceber que todos os eventos, tanto de pregação de sermões, quanto de operação de milagres, libertações, ressurreições, que Jesus operou no período em que ele estava em meio à terra, todos estes eventos foram lições para os discípulos darem continuidade a um comissionamento que Jesus havia proposto para eles. Existem alguns trechos na Bíblia que nos chama muito a atenção, que Jesus escolheu alguns episódios para mencionar a respeito de um ser, de um indivíduo, que ele viria para auxiliar, para impulsionar, para levar aqueles que seriam os representantes da igreja a ter uma vida dinâmica e missional na face da terra. Se nós formos ler o capítulo 10, do verso número 19 do livro de Lucas, nós vamos perceber que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: eu vos dou poder. Jesus não está dando qualquer coisa, ele está dizendo: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda força maligna, e não vos causará dano algum. Não consequente a isso, Jesus vai dizer no capítulo 20, verso 21 e 22, antes dele ser ascenso aos céus, estando em reunião com os seus discípulos pós-ressurreição, ele vai dizer o seguinte: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. E havendo dito isto, olha o que ele faz: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus, na reunião de uma festa lá em Jerusalém, ele vai chamar a atenção de todos, vai dizer: ei, presta atenção aqui, quem tem sede vem a mim e beba. Isso ele estava dizendo a respeito do Espírito, mas ainda não havia sido dado. Porém, quando Jesus ele está implantando esta mentalidade, e um dia ele vai dizer: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. Mas quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele testificará de mim para vocês, e de tudo quanto eu vos tenho falado, ele vos fará lembrar. Olha a lição que Jesus está dando para os discípulos, implantando neles uma mentalidade de que precisaria de alguém para ser o propulsor,
para ser um impulsionador, para ser aquele que alavancaria a vida missional da igreja na face da terra. Não existe igreja missional sem antes receber a presença do Espírito Santo, porque é ela quem impulsiona, é Ele quem faz ir, é Ele quem dá o entusiasmo de servir a Deus com mais veemência. Quando nós olhamos para os textos sagrados, nós vemos Jesus incitando os discípulos: olha para mim o meu exemplo. Foi pregado aqui pelo pastor Eliseu, eu acompanhei todas as noites, pela IEAD TV no YouTube. E eu ouvi pastor Eliseu, meu filho, pregar com tanta propriedade a respeito da mulher da que estava à beira do tanque, do poço de Jacó, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. As desculpas que ela inventou, ou os percalços que ela colocou para que não viesse ter aquele convívio, aquela intimidade. E nós temos isso conosco para não termos uma vida missional. Pastor Sérgio usou com muita propriedade aqui, colocar defeitos, colocar que aquele assim, aquele assado, isso é nada mais nada menos do que um percalço, é algo que eu estou colocando para impedir o meu relacionamento. Porém, quando eu olho Jesus tendo este contato com alguns indivíduos e trazendo os discípulos a terem esta experiência, eu vejo ele preparando o coração deles para receber algo que nós estamos muitas das vezes negligenciando. Eu não vou dizer e não vou ser um tanto leviano que a nossa geração é uma geração fracassada, não. Eu não vou dizer que a geração de hoje é uma geração falida, não. Nunca foi. Porém, estamos negligenciando alguns pontos, algumas ordenanças que Jesus deixou para nós, que nós, como sendo os espelhos da igreja, estou falando para nós, obreiros, servos do Senhor idôneos, pessoas que já servem ao Senhor, que estamos negligenciando, estamos deixando uma geração sem ter o conhecimento real daquilo que é servir ao Senhor. Um trecho da Bíblia que me chama muito a atenção é quando Josué morre. A Bíblia diz que uma geração permaneceu, e esta geração conhecia o Senhor, conhecia os milagres do Senhor, conhecia os livramentos que Deus dera na terra do Egito e também no meio do deserto. Mas essa geração também veio a morrer, e ficou uma geração que não conhecia a Deus. A culpa foi da geração que ficou? Não! Foi a geração que morreu, que não passou o legado, que não deixou ensinamento, que não deixou instrução, que não deixou o anseio, o desejo, a sede. É glória. A sede gerada pelo Espírito Santo, ela é passada. Porque olha o que Jesus disse para a mulher: se você beber da água que eu te der, no teu interior surgirá uma fonte, que ela vai brotar e vai jorrar para a vida eterna. Uma fonte não fica presa, ela jorra, ela passa de mim para ele, dele para o outro, daquela para aquela, desse para aquele. Oh glória! Só que nós estamos entulhando algumas fontes, nós estamos tapando algumas fontes, estamos vendo uma geração sedenta, e muitas das vezes seca da água da vida, e nós temos a fonte para trazer, para passar, e guardamos ela. Quando nós vemos esta pessoa, chamada Jesus Cristo, instruindo, ele morre, nós sabemos, crucificado, sepultado, ressuscita ao terceiro dia, aparece aos seus discípulos, ensina-os a eles durante 40 dias, no derradeiro dos seus últimos ensinamentos, ele vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Não se ausentem de lá, espera um pouco. Fica lá que daqui a pouco eu vou trazer aquilo que eu prometi para vocês. Eu vou derramar sobre vocês a promessa do Pai. E depois que vocês receberem isso, vocês nunca mais serão os mesmos. Fica lá. Aguarda um pouco, não ausenta não. Não muda de endereço, não saia daqui. Não vá para outro lugar, não fuja, permaneça. Aguarda um pouco, persevera um pouco. Aguenta mais um pouco, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Ah, mas hoje eu não quero mais fazer parte. Fica mais um pouco. Não, eu vou curtir um pouquinho lá fora. Fica mais um pouco. Eu vou abandonar, não quero mais fazer parte. Fica mais um pouco. Tem algo reservado para a tua história que vai marcar lá na terra. É glória. Aí Jesus vai usar um certo discípulo de Paulo. Como assim, pregador? Esses dias, pastor Sérgio, um certo pastor de uma denominação, que eu não gosto de citar nomes, ele lançou uma enquete naquela caixinha de pergunta, dizendo qual era o discípulo de Jesus que era médico. Ele ficou bravo comigo, que eu disse, nenhum. Ele falou, tu não conhece Bíblia? Eu falei, não, é por conhecer mesmo que eu estou dizendo, nenhum. Mas e Lucas? Lucas não era discípulo de Cristo, ele não andou com Cristo. Ele era discípulo de Paulo. Sendo discípulo de Paulo, Jesus o escolhe. Ele redigiu um evangelho que leva seu nome, com muita propriedade, por sinal. Mas quando ele é escolhido, tinha Pedro, tinha João, tinha Mateus, tinha tantos outros, Marcos. Não podia eles, que andou com Jesus, redigir o evangelho do Espírito Santo? Como assim, pregador? Atos é o evangelho do Espírito Santo. É o evangelho missional da igreja. Quando Lucas é escolhido por Deus, olha como é que ele vai começar a sua redição. Ele vai endereçar para Teófilo. E vai dizer, olha, eu já escrevi para você conhecer a respeito de Cristo. Mas agora, eu tenho um assunto para te falar. Que quando eu tive contato com esse... Quando eu tive contato com esse assunto, uma chama acendeu tão grande dentro de mim, que eu preciso compartilhá-la com você. E ele vai iniciar esse texto, esse livro, de uma forma tão linda, que ele vai iniciar nas últimas palavras de Cristo. Ele vai dizer, olha, antes dele ser ascenso aos céus, ele olhou para o colégio apostólico e disse, vocês receberão poder. Oh, glória. Vocês vão receber poder. Como Jesus? Ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. Mas espera lá. Mas ele já não foi dado na plenitude, não. Porque agora, para ele descer por plenitude, Jesus teria que ser glorificado e recebido nos céus. Para que ele viesse. E quando Jesus diz, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. A igreja não começou sendo missionária. A igreja iniciou sendo missional. Como pregador, sim, porque não existe obra missionária sem obra missional. Ô pregador, o que o senhor está dizendo é, Jesus chamou a igreja primeiro para fazer diferença dentro. Porque se fosse assim, Jesus começaria do contrário. Primeiro vão para os confins da terra. Não, ele começa primeiro, aonde vocês receberem, fiquem. Aonde vocês receberem, expandam. Aonde vocês receberem, frutifiquem. Usem o meu exemplo, aonde eu passava, olhavam para mim e diziam, ele é diferente. Ele é diferente. Um dia Jesus estava pregando e os anciãos começaram a chamar os guardas dizendo, vai lá onde ele está.
traga ele algemado aqui. Traga ele preso para nós. Os guardas chegavam, começavam a ouvir Jesus falar a respeito do reino, aquilo queimava dentro deles. Ele olhava um para o outro e dizia: olha, eu já ouvi Sóstenes, Platão, Aristóteles, eu já ouvi filosofia grega, já aprendi tanta coisa, mas eu nunca ouvi alguém falar como ele fala. Eu nunca ouvi alguém pregar como ele prega. É diferente, é diferente. Quem já ouviu a voz dele? Quem já ouviu a voz dele sabe muito bem do que eu estou falando. A palavra dele é espada aguma de dois gumes. Ela penetra. Oh glória. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. Semeis testemunhas. Jerusalém, missional. Judeia e Samaria, regional, e até os confins da terra. Mas espera lá, eu quero destacar a palavra poder. Como assim, pregador? Esse termo poder tem um significado tão grande para a igreja que você não tem noção. Existem 4 termos gregos que derivam o poder. Primeiro, exousia, que conota autoridade, poder delegado, jurisdição. Segundo, kratos, que quer dizer domínio. Terceiro, insúrios, que quer dizer força física, quando fala que alguém é forte, que derrota, que bate forte. E um tal de dunamis, que a raiz da palavra vai dizer dínamos. Dentre esses 4, 2 nós destacamos. Primeiro deles, exousia. Como assim, pregador? O que isso quer dizer? Simples. O que Deus está dando como poder para a igreja hoje é jurisdição, autoridade, poder delegado. Como assim, meu amigo? Simples. Quando eu falo de poder de jurisdição, eu estou falando que o ambiente em que eu estou foi me dado para tomar posse dele. Explico já. Existem comarcas de fórum, delegacia e também juntas militares de cada estado. Uma não interfere na outra, sem convite prévio. Existem poderes levantados na terra que são conquistados por pleito eleitoral. Prefeito, vereador, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da república. Isso é por pleito. Mas existe um que Paulo usou como exemplo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Ele vai dizer: nós somos embaixadores. Espera lá. Quando Paulo usa esse termo, falando de embaixada, o presidente da república, ele governa a nação brasileira. Só que em cada nação, fora do Brasil, existe um consulado, uma embaixada. Dentro daquele espaço de terra onde está aquele prédio, a lei que rege ali não é do país onde ele está, é do país onde ele pertence. O embaixador, quando ele sai na rua, o espaço de 1 metro quadrado, aonde ele pisa, pertence à nação aonde ele é. Explica para nós, que eu não estou entendendo, vou te explicar. Quando você pisa os pés na tua escola, quando você pisa na rua da sua casa, quando você pisa no shopping, quando você vai passear, quando você está andando na rua, pode até ter um monte de demônio ao derredor, mas no espaço onde você está, é um pedacinho do céu.
Tem alguém que já está entendendo aqui. Um dia Jesus vai dar uma lição para os discípulos. Ele vai atravessar o mar e vai chegar em Gadara. Jesus estava ensinando uma multidão do outro lado. Mas ele convida os discípulos para atravessar e chegar em Gadara. Quando Jesus chegou em Gadara, a Bíblia diz que ele desembarcou, pisou na praia, é óbvio. Mas quando ele pisa, os porqueiros que estavam pastoreando porcos não perceberam que Jesus chegou. Os membros da cidade não sabiam que Jesus estava vindo. Não tinha cartaz nem outdoor. O pregador Jesus Cristo está chegando em Gadara, ninguém sabia. Mas quando Jesus pisou o pé, uma identificação saiu da onde Jesus estava e começou a percorrer a terra de Gadara e foi lá no sepulcro. Quando Jesus pisou, quem estava endemoniado começou a sentir: chegou alguém maior que eu, chegou alguém que tem mais autoridade que eu, chegou alguém que tem mais poder que eu, chegou alguém que é mais poderoso que eu. É não, Nassar, ele é mais poderoso, ele é maior que todas as coisas. A cidade não sentiu, mas o endemoniado sentiu. Nós estamos tomando um baile, porque tem gente que nem é crente, está dizendo: olha, Deus está mexendo no Brasil, Deus está trabalhando na nossa. Tem ímpio falando que é Deus chacoalhando a terra, e a igreja às vezes está meio para lá, para cá, não percebendo que é Jesus pisando e dizendo: quem manda não é a editora de TV, quem manda não é isso ou outro, quem manda não é a esquerda, quem manda sou eu. Encerro agora. Repita: onde você estiver. É por isso que Jesus diz: tira a sandália dos teus pés. Deus dizendo a Moisés: porque o lugar em que você está pisando é terra. Nós não temos Monte Sinai aqui. Aqui é um ambiente santo, porque aqui nós sentimos a presença e a santidade de Deus. Mas tira a sandália dos teus pés aonde você anda. Tira a sandália dos teus pés na tua escola. Quando voltar às aulas, tire lá. Tira a sandália dos teus pés quando você te pisar nos caminhos das redes sociais. Tire a sandália dos teus pés quando você olhar vídeos no TikTok, no Cauê. Eu também conheço as redes sociais, sou jovem, tenho 31 anos somente. Conheço, tenho rede, curte lá, oficial Danilo Fernandes, glória a Jesus. Só que tem uma coisa: se os meus pés não estiverem descalçados quando eu trilhar por esses caminhos, o diabo me engoda. Eu sou laçado. Agora tem umas famas de dancinha do TikTok, vou falar. Que é filho de crente, filho de pastor escondido no quarto, tranca a porta, coloca lá a luzinha, o celular no suporte e começa e não sei o que lá, e assim vai por diante. Daqui a pouco você vai ver. Tira a sandália dos teus pés. Você é embaixador, não é de qualquer lugar, não é de um país terreno. Somos embaixadores do céu. Aonde eu piso, eu tenho que levar o céu comigo. Exousia, jurisdição. Deus me deu autoridade. Deus quer lhe dar autoridade. Para quê, pregador? Para quando você chegar no ambiente,
em que a depressão estiver tomando conta do teu amigo, em que você ver uma amiguinha se cortando, em que você ver um amiguinho se retalhando, Deus lhe abençoe, com gilete no pulso, quando você ouvir alguém dizer, vou me jogar daquele prédio, quando você ouvir alguém dizer, eu quero sumir, eu vou fugir de casa, você vai chegar naquele ambiente, o que está em você, que é maior que a depressão, maior que o suicídio, maior que a fuga, ele vai bater em retirada, vão olhar para você e vai dizer, eu quero ser igual a você, eu quero ter uma vida como a tua, eu quero... Aleluia! Quem acredita nesta autoridade, se puder levantar as mãos e começar a adorá-lo, tem, orebaia, poder de autoridade sendo liberado aqui. É glória. É glória. O outro termo grego que foi citado é o conhecido como dunamis, ou da raiz da palavra dinamos, que conota como dinamite, dinamismo, poder dinâmico, poder miraculoso, poder explosivo. Quando a igreja recebeu isso? Atos, capítulo 2, verso de número 2, aliás, primeiro a seguir, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, oh glória, e de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa aonde estavam assentados, e foram vistas repartidas sobre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos, espera lá, Jesus não reservou uma quirelinha querida, não, todos. Jesus não escolheu um povo seleto, não, todos. Jesus não escolheu os queridinhos, não, todos. Não é porque é filho do fulano, do beltrano, do ciclano, todos. Não é porque é bonito, tem voz afinada, não é porque prega bem, não é porque tem boa dicção, é todos. Não é porque faz parte do setor tal, é todos. Não é porque é da sede, é todos. Não é porque é fulano, é todos. Todos, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo que o Espírito lhes concedia que falassem. Só que aqui começa a obra missional. Lembra que quando ele viesse, ele iria testificar de Cristo? Começou um barulhão dentro da casa de João Marcos, um cenáculo. Era um barulho daqui, era um barulho de lá. Tinha muitos moradores de fora naquela cidade em Jerusalém. A cidade estava lotada. Mas o que aconteceu, pregador? Você não tem noção de que a janela se abriu sem ninguém abrir ela. Deixa eu te explicar isso daqui. Da onde veio o vento? Estou sozinho na igreja? Da onde veio o vento? Logo ele não veio na horizontal, ele veio na de cima. Ele não precisou de abertura, porque o vento de Deus não começa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Quando o vento soprou no cenáculo, ali não suportou e ele começou a abrir janela daqui, abriu janela de lá, abriu porta daqui. Oh glória, quem entendeu? Você não está entendendo que o vento que vai te pegar hoje aqui vai abrir portas para você pregar na escola, pregar no trabalho, pregar na vizinhança, pregar aonde você estiver. Escute, abriu. E quando abriu, eles começaram a ouvir o som que saía pelas portas e janelas. Começaram a olhar para dentro e dizer, ó, aceita que Jesus pregava aí, ó. O que dizia que Jesus era o Cristo, que morreu por eles, só foi morrer, estão tudo tomado de vinho. Charcaram o globo, como nós dizemos lá no Mato Grosso do Sul. Estão tudo no camanguá só.
olharam para eles e julgaram, estão embriagados. Uma hora dessa, tomado de mosto, vergonheira. Isso porque dizia que era o Cristo. Quando Pedro, inflamado por aquele poder de autoridade e dinamismo, Pedro toma a palavra e vai dizer: ouvi-me, cidadãos de Jerusalém, e todos quantos estão aqui, ouvi-me. Isso que vocês estão vendo não é que estamos embriagados, é o cumprimento da palavra dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizariam, vossos velhos sonhariam, vossos jovens teriam visões, e até mesmo sobre vossos servos e servas Ele derramaria do seu Espírito. Pedro pregou com tanto dinamismo que quase 3.000 almas começaram a ouvir na sua língua materna. Tem uma classe teológica que diz que eles falavam em dialetos de cada nação, os que estavam cheios de Deus. Não foi assim. Se lermos o texto, é muito rico em dizer: eles falavam em línguas desconhecidas, e aqueles que ouviam falar no seu próprio dialeto. Vou te explicar. Se tivesse um japonês lá, Pedro estava tomado de Deus falando em língua estranha. O Espírito Santo ia lá no ouvido do japonês, e na língua dele começava a dizer: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Daqui a pouquinho ele prometeu que vai levar alguém para lá. Quer ir junto? Bora com a gente. Alguém não entendeu? Lá estava o árabe, João falando em mistério. O Espírito Santo corria no ouvido do árabe e dizia: quer aceitar Jesus? Ele salva. Esse poder que eles estão sentindo, Ele tem para te dar também. Bora com a gente. Foi em quase 3.000 pares de ouvido que o Espírito Santo testificou, e todos foram cheios de Deus por causa de uma obra missional. Vamos terminar agora? O que eu quero dizer com tudo isso? Simples. Jesus está liberando dinamismo no ano de 2022 para a igreja de Joinville. A autoridade já nos foi dada, porque é no nome de Jesus que temos autoridade. O poder de jurisdição é dado pelo nome dele, porque ele diz: em meu nome expulsarão demônios. É entrar no terreno do inimigo, é saquear o inferno. Em meu nome dirão para a enfermidade: aqui não é o teu ambiente, sai, chegou alguém maior. No nome dele. Porém, o dinamismo, o poder dinâmico, explica para nós, é quando o Espírito Santo te inflama de um jeito, que eu me lembro quando ele me inflamou como se fosse hoje. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, mas fui criado na cidade de Pereira Barreto, Ilha Solteira, interior de São Paulo. Até tem minha mãe me assistindo de lá. Te amo, mãe. Está morando lá. Quando pastor Cláudio estava pregando em um culto de jovens, eu tinha 6 anos de idade. Após pastor Cláudio pregar, ele chamou a multidão dos jovens para frente da igreja. Eu saí do lado de meu pai e fui para frente da igreja. No meio daquela multidão, pastor Cláudio, que era líder dos jovens, disse: abre o corredor, eu quero falar com alguém. Eu me lembro como se fosse hoje. Um menino magrelo, só orelha e nariz. Hoje Jesus foi bom, me deu uns quilinhos. Graças a Deus que minha esposa, eu ensinei ela a cozinhar bem. Ele apontou o dedo para mim e disse: assim te diz o Senhor, de ti farei um pregador do Evangelho. Iniciarás o teu ministério muito novo, e te levarei para os 4 cantos dessa terra. Eu disse: glória a Jesus, sem entender nada.
6 anos de idade, o que eu vou entender? Mas ele liberou uma palavra dizendo: como prova que Deus fala contigo, desce sobre ti um sopro, e tu serás tomado em línguas estranhas agora. Eu fui tomado em línguas estranhas no meio da sede de ilha solteira. Jesus me batizou com o Espírito Santo com 6 anos de idade. E quer saber de uma coisa? Se tem coisa mais gostosa que falar em línguas, eu não conheço outra. Até hoje eu não perdi o costume de dizer: amante, ok, eu sai. Que ele é monudi biocandorebia sai, ó. Erema calassuri me candarabaia. Orianda lassuri me calabaia. E eu não entendo por que tem tantos crentes que já não falam mais em línguas. Perderam o dinamismo. Perderam esse poder dinâmico. Perderam essa explosão. Oh, irmão, como era gostoso. Não sou saudosista, a Bíblia me ensina a não ser. Mas como às vezes nós se pegamos com a saudade, pastor Gessé. Quando nós entrávamos na igreja, nos hinos da harpa. Quando alguém começava em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Só que tem uma coisa, mas só pode fluir o que... O quê? Quando ele me andará lá.